Graças a Deus, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui para cultuar o Senhor, nesse dia de culto, de adoração, de rendição a Deus. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 139, para começarmos esse momento de adoração. Salmo 139, os dois últimos versículos dizem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 4 de Jonas, um capítulo que está, de certa forma, ligado ao final desse salmo. E eu queria que no começo e no final desse culto, você fizesse essa oração comigo: Senhor, sonda o nosso coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e se houver, guia-me pelo caminho da justiça. Vamos fazer essa oração? Senhor, pedimos nesse momento de culto, de adoração, que o Senhor nos sonde, que o Senhor visite a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos ajude a ter uma perspectiva verdadeira, real, da abrangência da Tua glória, da Tua autonomia, da Tua soberania. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas, e pedimos, conduza-nos a caminhos verdadeiramente agradáveis a Ti. Sonda-nos, perdoa-nos, e nos ajude a, dia após dia, viver para a Tua glória. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora.
bem-aventurado é o que está amado em tua casa. Aqueles que te louvam, o coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, temos sua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Graça e paz, irmãos, nesse momento de dízimo e oferta que nós vamos ofertar ao Senhor, a ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Malaquias 3:10. A palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e se eu não abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém? Que essa palavra sobre o dízimo e oferta, se você possa se ofertar na casa do Senhor, você que está ouvindo essa mensagem, você que está talvez no hospital, ou seja, qualquer lugar que você estiver ouvindo essa mensagem, você possa, através dessa mensagem, dos dízimos e oferta, você possa derramar bênçãos medidas sobre você, em nome de Jesus. Vamos orar que Deus possa nos abençoar, possa nos fortalecer, possa nos renovar. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem trazido na tua casa os seus dízimos e oferta através desses irmãos fiéis à tua palavra. Pai, multiplique a vida deles, os sonhos, os projetos, todos os sonhos que eles almejaram em 2020, que estão parados devido à pandemia. Nós cremos, Senhor Deus, na bondade e na misericórdia do Senhor, que os concursos serão abertos, que os trabalhos que irão voltar ao normal, para que essa redução de salário de alguns irmãos possa voltar ao normal. Nós já agradecemos por esse dízimo e oferta, nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O sol
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, te amo, te amo, eu te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se comparam ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Dizer que te amo, eu te amo, te amo, te amo, eu te amo. E dizer que te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor em Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Chegamos à parte final dessa nossa jornada no livro do profeta Jonas. Nós chegamos à penúltima mensagem dessa nossa caminhada e vamos pensar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Temos pensado sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, como de fato o Senhor é soberano sobre todas as coisas, como Deus está em missão e levanta o seu povo, levanta a sua igreja como parte dessa missão. Nós vimos aqui que qualquer lugar pode se tornar um lugar inseguro, distante da vontade do Senhor, mas também vimos dentro do livro de Jonas que a oração é sim um lugar de refúgio. Vimos no capítulo 3 sobre a graça invencível de Deus. E então chegamos no capítulo 4, que nós pensaremos um pouco sobre a misericórdia incômoda de Deus. E é interessante, antes de nós lermos o texto especificamente, Jonas capítulo 4, pensar em algumas coisas. Nós vamos abordar na última mensagem de uma forma mais específica como é possível traçar alguns paralelos do livro de Jonas com alguns dos escritos do Novo Testamento e principalmente com as parábolas, com as histórias, com o ministério de Jesus, ao ponto do próprio Senhor Jesus
citar Jonas em um dos seus discursos, em um dos seus tratados com o seu povo, dizendo que ele daria um sinal como o sinal de Jonas. Nós vamos falar isso na última mensagem, mas para a gente pensar hoje aqui, primeiro paralelo que eu gostaria de traçar, antes da gente entrar no tema da nossa mensagem, é que, de fato, Jonas, ou a história de Jonas, o livro de Jonas, ou o personagem Jonas, melhor dizendo, se parece muito com uma história que Jesus conta referente aos dois filhos, aquele pai que tinha dois filhos, parábola mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Nós vemos no capítulo 1 do livro de Jonas, Jonas muito parecido com o filho que vai, o filho que se perde, o filho que resolve gastar todas as suas, o seu recurso, a sua saúde, toda a sua energia com outras coisas. O filho pródigo, que insiste em fazer as coisas do seu jeito. O filho que insiste em fazer as coisas do seu modo. Aqui, no capítulo 4, nós vemos Jonas muito parecido com o outro filho, o irmão do pródigo, que se mostra crítico, egoísta, irado, infeliz com tudo aquilo que estava acontecendo quando o seu irmão retorna. Nós vemos no capítulo 4, Jonas muito parecido com o irmão mais velho daquele rapaz que vai na parábola contada por Jesus em Lucas, capítulo 15, um homem indisposto a se alegrar com a felicidade do pai. E quando a alegria do pai não é a nossa, algo muito errado está acontecendo. No livro de Jonas, nós percebemos que uma das coisas erradas que estão acontecendo é que o senso missionário de Jonas está prejudicado. A noção missional de Jonas foi abalada. Por quê? E esses são os argumentos da nossa mensagem aqui, os pontos da nossa mensagem quando falaremos sobre a misericórdia incômoda de Deus. Porque a perspectiva sobre a realidade de Jonas era uma perspectiva equivocada, enganosa. Nós veremos também que o coração de Jonas ainda era um coração egoísta, mesmo sendo crente, mesmo sendo um profeta da parte de Deus. E por fim também veremos que Jonas tinha sua mente limitada, ou melhor dizendo, Jonas tinha sua mente pecaminosamente tomada e perigosamente tomada por crenças limitantes. E nesse caso, como um dos filhos da parábola, a misericórdia de Deus incomodou o seu profeta. Queria ler com você o texto, Jonas capítulo 4, diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra dela, até ver o que aconteceria na cidade. Então, nesse primeiro bloco, nós vemos as consequências na vida do profeta, depois que ele resolveu obedecer a Deus. Nós vemos aqui no capítulo 3 que o Senhor novamente envia Jonas a Nínive, e ele vai então cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão, prega, e naquela cidade há um avivamento genuíno, glorioso. A grande maldade, a grande malícia da cidade de Nínive era então transformada no grande avivamento ou no grande arrependimento da cidade de Nínive. Capítulo 3, no final, nós vemos que do menor até o maior o povo se arrependeu. E então começa o capítulo 4. Jonas está completamente desgostoso, irado por causa do arrependimento e a consequente graça, misericórdia de Deus sobre a vida daquele povo. Então ele faz uma oração petulante ao Senhor, dizendo: eu sabia que o Senhor faria isso. Era por isso, ou foi por isso, que eu resolvi mudar. Foi por isso que eu não quis permanecer. Por isso eu quis ir embora, não quis te obedecer. Senhor,
tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E então, ele sai da cidade, Jonas fica num lugar alto para ver o que acontecia. Lembra? Jonas diz no capítulo 3, ou parte da mensagem de Jonas é que em 40 dias a cidade pereceria. Jonas provavelmente ainda alimentava no seu coração uma espécie de expectativa ao contrário, de Deus ainda punir aquela cidade, do arrependimento daquele pessoal não ser um arrependimento verdadeiro, genuíno, e Deus de fato levar juízo àquelas pessoas. E aí no versículo 5, Jonas sai da cidade, se assenta ao oriente e fica ali olhando para ver se Deus agiria com graça ou com juízo. E aí, versículo 6, então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. E então, versículo 9, perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, e que em uma noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas faz uma oração a Deus, Jonas se coloca diante do Senhor e se afasta para ver o que aconteceria. Deus então faz uma planta nascer e fazer sombra, aliviando o sol que castigava ali Jonas. Em determinado momento, o próprio Deus, ensinando pedagogicamente, tratando da vida de Jonas, faz essa planta morrer. Ele dá ordem para que um verme coma essa planta e então comece ali a tratar com o coração de Jonas. E é interessante a gente perceber que Deus faz duas perguntas para Jonas, a mesma pergunta em momentos diferentes. Nós vemos no começo, quando a inquietação, a angústia de Jonas era muito grande, uma angústia interna por ver a misericórdia e a graça de Deus para com a cidade, Deus pergunta a Jonas, Jonas, é razoável essa tua ira? Tem justificativa essa sua ira? E no final, quando a planta que lhe fazia sombra, e é interessante a gente ver aqui no versículo 8, que um vento calmoso, juntamente com o sol, o vento, a sensação térmica era ainda mais intensificada, Jonas estava sentindo muito calor, muito desconforto, e ele então pede para morrer, porque não só passava por angústias internas, mas agora angústias externas. O sol estava castigando a sua saúde, a temperatura estava muito alta e ele pede para morrer. E no versículo 9, Deus faz a mesma pergunta, Jonas, é razoável essa tua ira? E ele ainda complementa, você tem compaixão da planta, ou seja, você tem compaixão dessa planta que lhe fez sombra, de que te agradou, que te protegeu. E é interessante a gente ver aqui a providência de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida de Jonas, e Deus está ensinando Jonas assim. Do mesmo jeito que Deus cuidou providencialmente da vida dele, Deus estava cuidando e protegendo também aquela cidade que havia se arrependido. É razoável essa tua ira? É o que Deus pergunta a Jonas. Para a gente continuar e entrar em algumas aplicações, em alguns ensinamentos do texto, queria te convidar a orar mais uma vez, para que Deus continue falando com você, falando comigo através da santa palavra e através do seu Espírito, para que nós possamos ser ensinados, admoestados, motivados e encorajados pelo Senhor. Feche seus olhos, abra seu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer porque a tua palavra está aberta diante dos nossos olhos e pedimos que o Senhor abra o nosso coração diante da tua palavra, que o Senhor abra a nossa mente diante do teu Espírito, para que sejamos transformados, avivados, fortalecidos, encorajados, admoestados
por ela. Fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Essa é a nossa oração, é o nosso clamor nessa hora, em nome de Jesus. Irmãos, vocês já tiveram a sensação de que Deus está sendo tolerante demais com alguém? Talvez você já tenha tido a sensação ou o pensamento de que Deus está desperdiçando sua bondade, de que Deus está desperdiçando misericórdia, de que Deus está desperdiçando tempo em insistir ou por insistir demais com pessoas que não querem saber nada do Senhor, pessoas que não merecem. Talvez você já tenha se sentido assim, talvez você já tenha pensado que está gastando energia demais com quem não merece. Mas uma das coisas que nós aprendemos no livro de Jonas, uma das coisas que o livro nos ensina, é para todo aquele que verdadeiramente o lê com sinceridade e disposto a abrir o seu coração, é que a misericórdia de Deus, às vezes, é incômoda. A misericórdia de Deus nos incomoda. Em primeiro lugar, por que muitas vezes essa misericórdia incomoda? Porque nós temos uma percepção enganosa da realidade. Era o caso de Jonas. A misericórdia de Deus pode nos incomodar se a nossa percepção da realidade for uma percepção enganosa. Nos primeiros versículos que nós lemos, versículos de 1 ao 3, nós vemos Jonas completamente desgostoso. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso, que Deus era soberano, mas ele não vivia dessa forma. Jonas tinha um entendimento meramente intelectual, mas essa intelectualidade sobre quem Deus era não migrava, não fluía para o seu coração de forma plena. A misericórdia de Deus nos incomoda se a nossa percepção da realidade for enganosa, porque ela muda o centro gravitacional da senhoria ou do senhorio do nosso coração. Ela nos faz ver, enxergar que o mundo não orbita ao redor das nossas vontades, dos nossos desejos, mas o mundo gira, caminha, segue sob o controle e o domínio soberano de um Deus que é o Todo-Poderoso. Nós temos a tendência de pensar que Deus só pode exercer atributos de bondade quando é a nosso favor, para conosco, para com o nosso povo, para com o nosso arraial, para com os nossos amigos. Mas quando Deus ousa ser bom com pessoas que teoricamente ou aparentemente não merecem, nós nos indignamos, nós podemos ficar irados, podemos torcer o nosso nariz. Se Deus for bom para com alguém além de mim, ou se Deus não apenas for bom, mas se Deus for melhor com outra pessoa do que Ele é comigo, se o nosso senso de realidade estiver nos enganando, a gente pode achar que Deus ama mais um do que outro, ou que Deus não me ama, e a gente pode pensar em um monte de coisa estranha nesse sentido. Se Deus fizer para com aquela pessoa que nós não nos damos talvez muito bem, algo bom, torcemos o nosso nariz. Por quê? Porque muitas vezes queremos um Deus que seja nosso, um Deus só para a gente, um Deus para nós, para chamarmos de nosso. Mas isso nada mais é do que uma espécie de divinização do ego. O ego, o nosso egoísmo falando mais alto. Jonas fica indignado nesses versículos. E é interessante, qual é a causa da indignação de Jonas? Versículo 2, eu sabia, ele vai dizer, por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Por quê? Porque eu sabia que tu és Deus clemente, que tu és misericordioso, que tu és tardio em irar-se, que tu és grande em benignidade e te arrependes do mal. Ou seja, Jonas estava irado, indignado, porque Deus era Deus, porque Deus estava sendo Deus. Mas espera um pouco, não foi exatamente a isto que Jonas se apegou há 2 capítulos atrás? A clemência, a benignidade, a bondade, a misericórdia do Senhor. Foi exatamente assim. Olha só, no capítulo 2, nós vemos Jonas, no versículo 2, dizendo, olha, na minha angústia,
eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No abismo Ele ouviu a minha voz. Ou seja, Deus foi clemente comigo, Deus foi misericordioso comigo, Deus foi tardio em irar-se, benigno. Mas não só isso, a oração do capítulo 2 toda fala sobre isso, quando ele diz: olha, dentro de mim se desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor e a ti subiu a minha oração. O versículo 8 vai dizer assim: olha, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. E no versículo 9, que é um dos versículos mais conhecidos do livro de Jonas, ele vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. Jonas diz: ao Senhor pertence a salvação, mas não é isso que ele vive no capítulo 4, ele fica indignado, a misericórdia de Deus incomoda Jonas, dando-lhe uma espécie de chacoalhada no seu coração, na sua mente, no seu espírito, entendendo ou lhe fazendo perceber que a realidade era muito maior do que aquela que ele via. O pecado, irmãos, muitas vezes nos faz achar que nós somos mais do que realmente somos e que podemos mais do que realmente podemos. O pecado, ou essa falsa percepção da realidade, tira a soberania, o domínio, o cuidado da parte ou da mão de Deus e tenta colocar na nossa, querendo nos fazer pensar que somos mais importantes ou que a nossa satisfação é maior do que uma satisfação ao Senhor. O pecado nos faz achar que somos mais do que realmente somos e que podemos mais do que realmente podemos, ou que nós somos capazes de fugir de Deus, ou que podemos legislar sobre as ações do nosso Senhor, ou que temos a posse do seu bem-querer. Não é assim. A misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus nos incomoda se a nossa percepção da realidade for enganosa. Quando nós não olhamos para Deus e de fato vivemos o Senhor como nosso Senhor soberano e o nosso ajudador. Mas em segundo lugar, a misericórdia de Deus nos incomoda também quando o nosso coração é um coração egoísta. A misericórdia de Deus nos incomoda quando o nosso coração é egoísta. Nesses mesmos versículos, e também no versículo 6, nós vemos Jonas muito alegre porque Deus lhe deu uma bênção. A planta cresceu, lhe fez sombra, ele estava agradável. E é interessante porque o texto vai dizer que Deus fez isso para livrar Jonas de seu desconforto. E Jonas então se alegra em extremo por causa da planta. Mas quando Deus lhe tira o conforto, quando Deus move a esse conforto pessoal, o externo, o físico, da mesma forma que lhe provocou um desconforto emocional, Jonas se descontrola. A gente vê nos versículos finais, do 6 até o 11, Deus dizendo assim: olha, os que não são, você teve compaixão, Jonas, da planta, mas não tem compaixão dos que não são capazes de discernir entre a mão direita e a mão esquerda. No versículo 11 diz isso. Ou seja, você tem compaixão de algo que não lhe custou nada, e não terá de uma cidade inteira, de homens, mulheres e crianças, pessoas que são totalmente dependentes e vulneráveis. Se aproximadamente haviam 120 mil crianças em Nínive e seus arredores, a cidade era uma cidade muito, muito grande, a gente já falou disso na mensagem passada. E aí nós vemos o interesse de Deus por adultos, por crianças, todos precisam encontrar-se com o Senhor. Jonas teve compaixão da planta que morreu, mas não teve compaixão do povo que morreria se permanecesse separado do Senhor. Em seu coração, Jonas não havia aceitado verdadeiramente a vontade de Deus. Olha só, no capítulo 1, Jonas entendeu intelectualmente qual era a vontade de Deus, mas se recusou a obedecer
fugindo para Tarsis, fugindo, indo em uma direção oposta, ou seja, Jonas nega a missão. No capítulo 2, Jonas clama por socorro, Deus o salva e ele novamente se entrega ao Senhor e segue o seu caminho, sendo reinserido à missão. Falamos isso aqui quando pensamos no capítulo 3. Mas nesse capítulo, no capítulo 4, nós vemos uma espécie de junção dessas coisas, uma obediência externa com um descontentamento interno. Isso pode ser reflexo ou pode mostrar muito bem a sua vida, a minha vida. Muitas vezes obedecemos porque temos um compromisso intelectual, mas nós não temos de fato fé suficiente para nos fazer entender que é Deus quem está mandando, que é Deus que está falando, que é Deus que está conduzindo a história. Quer um exemplo? Estamos vivendo um contexto de pandemia absurda e realmente tem tirado o sono de muita gente. É sério? Lógico que é. É óbvio que é sério. Mas a gente realmente crê que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas? Verdadeiramente cremos nisso? Não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis, mas será que temos tido a coragem de crer mais no Senhor do que dar o nosso coração ao medo de sair, ao medo de viver? Como será? Será que de fato a gente tem vivido isso? Jonas era um bom teólogo, e como um bom teólogo, Jonas conhecia os atributos, as qualidades do Senhor. Ele conhecia quem Deus era, ele sabia que Deus era clemente, misericordioso, tardio em irar-se, lemos isso aqui, grande em bondade e que se arrependia do mal. Mas uma teologia pública, sem uma teologia missional, é incompleta. Uma teologia teórica, sem uma teologia prática, além da gente, dentro da gente, é incompleto. Jonas buscava autossatisfação. A gente está falando aqui de um coração egoísta. A misericórdia de Deus incomoda se o nosso coração for um coração egoísta. Mas não só a misericórdia, a graça, a bondade, a justiça, o amor, a santidade de Deus pode te incomodar, pode me incomodar, porque Deus é santo e muitas vezes nós não queremos ser. Jonas buscava a autossatisfação, não a satisfação de Deus. Jonas buscava a autossatisfação, não a satisfação do Altíssimo. E quando isso acontece, o Senhor passa a ser um instrumento para a realização do nosso desejo. Ele não é o nosso tesouro, ele é um caminho até lá. E isso é perigosíssimo, porque isso é fatal, mortal. Deus passa a ser um caminho para onde eu quero ir. Deus passa a ser uma verdade a qual eu escolho acreditar. Deus passa a ser a vida que eu quero ter, independente se é essa vida que Ele quer para mim. Deus não é mais o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, a verdade e a vida ao Pai. Ele não é o caminho e o destino, Ele é um atalho para eu conquistar aquilo que eu desejo. Jonas queria juízo, Jonas não queria justiça. Jonas queria juízo, não queria misericórdia, não queria graça. A graça que ele quis para si não foi a graça que ele quis para o outro. Jonas preferia morrer a não ter o que queria. E Deus o livro de Jonas, nós falamos aqui, contém muitas ironias. E uma das ironias do livro de Jonas é que Jonas queria morrer, mas Deus escolheu mostrá-lo em vida, que até a morte está em suas mãos. Afinal, ao Senhor pertence a salvação, é o que diz, ou o que Jonas diz, ao Senhor pertence a salvação. A ira injusta, irmãos, alimenta o ego e produz um veneno mortal ao nosso coração. Um egoísmo, uma inveja, um senso de disputa que às vezes não existe e a gente acaba alimentando isso no nosso coração. O triste é que Jonas fez a melhor das orações no pior dos lugares. Capítulo 2 nos mostra isso. No ventre do peixe. Você já imaginou esse negócio? Eu acho que você já imaginou sim. Jonas no ventre do peixe falando com o Senhor.
Aí uns podem imaginar que o peixe era grandão, e Jonas estava lá sentado, com espaço para movimentar, e então ele ora, levanta a mão, diz, Senhor, estou aqui agarrado. Mas talvez o ventre de peixe fosse tão apertado que mal Jonas conseguisse respirar, porque Jonas teve que respirar, né, gente? Não é porque ele estava no fundo da água, Deus poupou, privou, mas se Deus quisesse também podia fazer. Mas Jonas estava vivo no ventre do peixe. Jonas fez a melhor das orações no pior dos lugares. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor ouviu a minha oração. Eu sei, ao Senhor pertence a salvação. Mas tristemente e ironicamente, ele fez a pior das orações no melhor dos lugares, que era onde Deus estava agindo. A presença de Deus, a presença manifesta e operosa. Jonas fez a melhor das orações no pior dos lugares, no ventre do peixe, e fez a pior oração no melhor dos lugares, em Nínive, onde Deus estava operando. A primeira oração de Jonas foi fruto de um coração quebrantado, mas a segunda oração veio de um coração amargurado, cheio de raiva. A primeira oração, ou em sua primeira oração, Jonas pede a Deus que o salve. Na segunda, Jonas pede a Deus que o mate, que lhe tire a vida. Em rebeldia, Jonas pede pela vida. Em desobediência, Jonas pede pela morte. Afinal, se não for do meu jeito, se não for do seu jeito, se não for do nosso jeito, é melhor que morramos. Cuidado, a gente pode não verbalizar isso, mas isso pode ser uma flecha do inimigo às nossas cabeças. Nós encontramos em Jonas e também em nós muitos pensamentos dúbios, vacilantes. Um exemplo disso são as duas categorias de justiça que Jonas emprega. A primeira é aquela justiça que ele aplica ou aplicava aos que estavam ao lado de fora de Israel, visto por ele como inimigos dos seus sonhos, adversários políticos, nacionais. Eles são os outros, e eles merecem a justiça, eles merecem o rigor da lei. Mas quando ele olhava para si, quando ele olhava para Israel, quando ele olhava para dentro das fronteiras, o caso era contrário. O exemplo disso, lemos no começo da nossa exposição, nas outras mensagens, que Jonas profetiza no tempo e para Jeroboão II, um rei, para não falar outra coisa, ruim, um rei praticamente ímpio, e ele se alegra dizendo, Jeroboão, Deus vai usar você para alargar as fronteiras do reino, Deus vai usar você para conquistar certas possessões perdidas, reconstruir áreas da nossa defesa. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25 em diante, vemos Jonas profetizando isso. Naquele caso, no caso de Jeroboão, ele atribui tudo isso à vontade de Deus para Israel, considerando não o dono, o senhor da mensagem, mas aquele que ouve. Ele não queria nem saber se Jeroboão era bom, se era ruim, se era ímpio ou não, mas era felicidade para ele, para o seu povo, então vamos embora. Mas quando Deus diz para que ele pregasse algo diferente, ou desse chance para um seu inimigo, ele então fica entristecido ali, usando 2 pesos e 2 medidas. Quando Deus não nos dá o que queremos, nós muitas vezes achamos que morrer é melhor do que viver. E aí a gente faz pirraça, a gente faz beicinho, a gente deixa de ir na igreja, a gente deixa de conversar, a gente não ora mais, a gente não lê mais a Escritura, porque Deus não está me dando aquilo que eu quero. Cuidado, cuidado. A misericórdia de Deus, a santidade de Deus, os atributos de Deus podem nos incomodar quando o nosso coração egoísta está gritando mais alto do que a voz das Escrituras. Cuidado com isso. Se as ações de Deus te incomodam, pode ser porque a sua religiosidade esteja sendo pautada pelos seus próprios interesses, pelas suas próprias predileções, pelos seus próprios caprichos e não pela vontade de Deus. E por fim, para a gente caminhar para o final, a misericórdia de Deus incomoda uma mente pecaminosamente ideologizada. A misericórdia de Deus, ou os atributos de Deus, aqui o livro de Jonas fala sobre compaixão, incomoda mentes perigosamente ideologizadas, pecaminosamente ideologizadas. Nós vemos isso. Nós vemos Jonas indignado, dizendo, olha, Deus, o Senhor usou misericórdia para com meus inimigos políticos, meus inimigos nacionais, meus inimigos culturais, meus inimigos sociais.
Nós vemos isso no versículo 4, quando Deus pergunta: Jonas, é razoável essa tua ira? E no versículo 9 ainda: Jonas, é razoável essa tua ira? Porque é uma dúvida, uma questão que esbarra no nosso coração. Como é que eu posso ser paciente com aquele que é meu inimigo? E é muito bonito quando a gente fala isso dentro da igreja. E é muito bonito quando a gente pensa isso sobre a igreja. Não, o Senhor mandou amar o inimigo, orar pelo inimigo. Tá, mas traduz isso na prática. Traduz isso lá fora. A gente conhece a teoria, nós somos Jonas. Somos mais Jonas do que pensamos. Muitas vezes. Na prática somos Jonas. A visão do profeta quanto à missão, irmãos, a gente vê isso em todo o livro, se reduziu em função da sua cartilha ideológica. A sua atitude obstinada contra Nínive não era motivado por seu senso de justiça, mas era motivado ou movido por seu condicionamento ideológico. Já falamos sobre isso, sobre a inimizade de Jonas para com Nínive e as suas consequências, o motivo que lhe fez sair, fugir também. Atenção, a gente precisa tomar cuidado. A mensagem que serve a Deus não é refém das nossas ideologias. O Evangelho não pode ser refém de cartilha ideológica, cultural, social, e aí a gente pode pensar em um monte de outras coisas. Cuidado, as nossas ideologias podem estar fechando a nossa mente, fechando o nosso coração para a missão que Deus quer que nós cumpramos, para a missão que Deus nos deu. E sem perceber, a gente vai entrando nessa onda. Vamos fazer um exercício? Quer saber como é que anda seu coração? Imagina agora você na posição de Jonas. E aí eu queria que você pensasse: quem é o seu ninivita? Quem é o seu ninivita? Quem é aquela pessoa que você diz assim, ou aquela pessoa próxima de você, ou longe de você, dizendo assim: não, esse aí não. Esse aí tem mais é que morrer, esse aí tem mais que fazer isso. Quem é o seu ninivita? Pensa na pessoa que você mais despreza na vida. Pensa na pessoa que você tem mais ódio na vida, que você acha que é o mais indigno de receber qualquer coisa. Pensa num inimigo ideológico, político, cultural, social. Ele é o seu ninivita. Pensa na pessoa que já te fez mal, ou que te fez mal para alguém que você conhece. Vamos fazer um exercício de coração. Aquela pessoa que você acha que ganhou o direito de odiar. Esse era o sentimento, ou parte do sentimento que permeava o coração de Jonas. Quando uma pessoa coloca seus compromissos ideológicos, como era o caso do profeta, ainda que inconscientemente acima da realidade do reino de Deus, essa pessoa particulariza as intenções de Deus e as reduz à realização de um projeto político, cultural, ideológico, social, a priori, movido por questões completamente distintas do Evangelho. E a gente não pode esquecer, irmãos, a gente não pode esquecer que a iniquidade transcende fronteiras ideológicas, porque ela tem a ver com o coração humano. Coração humano. Não importa qual seja a opção político-partidária, não importa qual seja a nacionalidade ou qualquer outra fronteira existencial, a iniquidade não escolhe. É igual o coronavírus, meu irmão. Ela não vai escolher rico, não vai escolher pobre, não vai escolher preto, branco, asiático, europeu, latino-americano. Pecado é pecado, todos nós temos. Se a doença é a mesma para todo mundo, a cura também é. Se a doença que é o pecado é igual, comum para todos, a solução que é Cristo Jesus e a sua obra redentora também o é. Quando nós fazemos o casamento de ideologia ou da ideologia com teologia, o pecador passa a ser não mais aquele que peca contra os absolutos de Deus, mas passa a ser aquele que foge à cartilha que nós acreditamos. Não mais aquele que transgride os absolutos de Deus, mas aquele que transgride os absolutos da nossa ideologia, da nossa teologia, para desencargo de consciência. E nós deixamos ele, Deus dará. Mas que Deus seria esse? Porque Deus manda que a gente ore por todos, sem exceção.
e que a justiça e a vingança pertencem ao Senhor. Cuidado, cuidado, para que a nossa ideologia não se torne a nossa teologia. Por isso, o Evangelho é distinto. O Evangelho não é refém das nossas ideologias. O Evangelho é totalmente outro. É o poder de Cristo aplicado pelo Espírito Santo. Não é uma nova filosofia. O poder da cruz de Cristo aplicado pelo Espírito Santo não é uma nova filosofia, nem uma nova metodologia, nem mesmo uma convicção política, ideológica, partidária, mas é uma nova criação. Paulo diz isso em Gálatas, capítulo 6, 15. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. O Evangelho constitui uma categoria própria. Ele não se encaixa em nenhum esquema, em nenhuma estrutura política, ideológica, filosófica, cultural, qualquer outro tipo de estrutura que queira encaixotar a mensagem do Evangelho. Paulo diz: a mensagem, o Evangelho não está algemado, ele encontra o necessitado. Os sãos não precisam de médicos, Jesus diz isso no Evangelho. E quem é de fato são? Será que é um espectro político que retém ou que contém toda a estrutura redentiva? A gente sabe que não. Todos os lados, eu vou dizer que culturas, ideologias, políticas e um monte de outras coisas possuem coisas muito boas e coisas muito ruins, claras e básicas desde a criação. E porque o Evangelho de Jesus não é nada disso, filosofia, ideologia, metodologia, nem nada disso. O Evangelho não é de direita, o Evangelho não é de esquerda, não é preto, não é branco, não é europeu, não é asiático, africano, latino-americano. O Evangelho não tem direitos, ou melhor, a igreja não tem direitos autorais sobre o Evangelho. Quem tem é o Senhor, o grande legislador. O Evangelho não é uma exigência vinda dos céus acerca do que nós devemos fazer para sermos salvos. O Evangelho é uma declaração vinda dos céus sobre aquilo que Deus já fez para que pudéssemos ser salvos. Aquilo que Deus já fez para nos salvar. Conclusão: se a misericórdia de Deus nos incomoda, nossa religiosidade pode estar centrada em nosso próprio coração. E se a nossa religiosidade estiver centrada em nosso próprio coração, ela não servirá a Deus e não servirá a missão. Deus não tem compromisso com as nossas predileções pessoais. Deus não tem compromisso com os nossos caprichos, com as nossas vontades. Jesus não morreu para que você fosse feliz, Jesus morreu para que você fosse santo. Jesus morreu para que você fosse salvo. Jesus não morreu para que você tivesse vida plena, mas que você vivesse plenamente nele. Isso nos lembra que Deus é coerente. Nós lemos aqui, o povo se arrependeu e o Senhor liberou o perdão. Isso nos lembra que Deus é soberano, pois a Ele pertence a salvação. Ele é o centro da missão. Ele governa os corações, Ele governa a natureza, Ele governa os animais. Vimos isso tudo aqui. Nós vimos Deus agindo de forma gloriosa e poderosa na vida dessas pessoas, dos marinheiros, de Jonas, de Nínive. O fato de Deus não ter compromisso com as nossas predileções pessoais, muito menos com os nossos caprichos, nos lembra da sua bondade. O Senhor é bondoso por ter misericórdia de nós em nossa loucura. O Senhor é bondoso por ter misericórdia em vez de nos agradar em nosso orgulho. Jonas não conseguiu compreender a sua misericórdia. Seu desejo era julgamento, mas Deus o atordoou com graça, com bondade. Deus deu um choque do perdão. E aí, para a gente orar, a pergunta que fica para você e para mim é a pergunta que Deus faz para Jonas. É razoável essa tua ira? É razoável a sua indignação? É razoável a sua e a minha negligência? É razoável a sua e a minha apatia? Como nós olhamos para os necessitados? Como nós consideramos os indignos? Como Jonas ou como Jesus?
Jonas se entristeceu pelo fato de uma cidade arrependida pudesse ser salva. Jesus se entristeceu porque uma cidade não arrependida poderia ser julgada. A gente vai falar disso na última mensagem, na próxima semana. Eu encerro dizendo e rogando a Deus para que Ele te ajude, para que Ele me ajude, para que a gente permita que os limites da nossa compaixão sejam determinados por Jesus e não por Jonas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer e pedimos que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas e que nos ajude a não nos incomodarmos com a sua misericórdia, mas nos acomodarmos nela. E nos ajude a ser boca do Senhor para aqueles que precisam de Ti. Por isso nós rogamos que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor eterno e imensurável de Deus, nosso Pai, que o consolo, conforto e o fortalecimento do Espírito Santo, que alcançou Nínive, que alcançou Jonas, alcance os perdidos e nos alcance também. Nossa oração, hoje e sempre. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Senhor, posso viver longe do Teu abraço. Senhor, abraça-me, abraça-me. Abraça-me com Teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Posso
a mim com teus braços de amor. Abraças a mim